que trabalham para elas, que trabalham para essas pessoas influentes. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse binômio influentes e influenciados. E nesta questão de influenciar e ser influenciado, existem 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo, ele é composto por aquelas pessoas que são influenciadas por tudo e por todos. Ela não tem um filtro. Se ele fala aqui que é bom fazer uma simpatia na encruzilhada, essa pessoa vai fazer esse teste. Ela foi influenciada. Se ela entra numa igreja católica e vê todo mundo pegando água benta e se benzendo, ela nem sabe se benzer, mas ela vai fazer lá algum sinal. Se levam ela para a igreja evangélica e fazem lá, levantam as mãos, ela vai levantar a mão, porque é pessoa que é influenciada por tudo e por todos. Isso é ruim. Isso não é bom. Se você é uma pessoa assim, você tem que pedir ajuda de Deus. O mundo não está certo. A maioria das pessoas, a maioria não está certa. Mas existe o segundo grupo, que ele é composto por pessoas que não são influenciadas por nada nem ninguém. Agora é o outro lado da moeda. Sabe aquela pessoa que ela ouve, mas ela não concorda, ela discorda, ela não aceita, ela contesta, ela questiona. Qualquer coisa que você falar, ela tem uma contestação, porque ela não concorda com você e com ninguém que fale qualquer que seja o assunto. Isso também é muito ruim, porque de repente ela está deixando escapulir uma grande pérola para a própria vida dela. Como ela não é influenciada, ela já se determinou: não vou ouvir, não vou aceitar, meu coração está fechado para qualquer influência que me rodear. Mas tem o terceiro grupo, que é composto por aqueles que vivem influenciando pessoas negativamente. Negativamente. Aquela pessoa que está indo bem, aí chega uma pessoa influenciadora e tira aquela pessoa daquele caminho. Aquela pessoa que vivia naquela coisa assim: eu ouvi Deus falar comigo, aí ela fala assim: ih, você está dando uma de super espiritual, e ela consegue tirar a pessoa desse desejo, dessa vontade de ouvir Deus. Essas são as pessoas que influenciam negativamente. Mas o quarto grupo é composto por pessoas que vivem, se esforçam, não desistem de influenciar pessoas positivamente. Às vezes ela já está até cansada. E ela fala assim: não vai por aí não. Ela já falou 1000 vezes. Mas ela se determinou a ser uma influência positiva na vida de alguém ou de alguns. Esta questão de influenciar e ser influenciado pode interferir negativa ou positivamente nos planos, nos projetos e até na vontade divina, mas nunca consegue atrapalhar, impedir ou obstruir o que Deus determinou fazer. Você entendeu isso que eu falei? Nesta questão de influenciar e ser influenciado, pode até interferir negativamente ou positivamente os planos, os projetos e a vontade divina, mas não consegue atrapalhar, frustrar e impedir
os projetos de Deus. Você entendeu isso que eu falei? Amém. E essa questão dos planos, dos projetos e até da vontade divina, nós não podemos ignorar 3 verdades. A primeira, que infelizmente deturparam. Deus nunca é surpreendido. Nunca. Por nada, nem ninguém. E olha, acredite nisso. Deus nunca teve e Deus não tem plano B. Deus não tem. Tem muita gente que no meio de uma situação fala, sim, agora a gente tem que resolver fazer outra coisa. Não, é porque a gente começou a fazer uma coisa que não era o plano original de Deus. Amém. É simples assim. Eu acho interessante quando as pessoas nós temos que, o diabo pegou a gente de surpresa. O diabo pega a gente de surpresa, mas o diabo nunca pegou Deus de surpresa. E é isso que me dá tranquilidade na vida cristã, porque Deus tem um plano para a minha vida. Isso é confortador. Pode o mundo inteiro se virar contra mim, podem cavar um buraco, me enterrar vivo, eu vou ter fôlego dentro da terra, se Deus tem um plano na minha vida. Não se esqueça disso. Eu posso pecar, mas Deus está me esperando lá na frente. Eu posso trair, eu posso negar, eu posso enganar, trapacear. E aí eu estou me reportando a Jacó. Querendo ou não, vocês têm que aceitar isto. Jacó foi um trapaceiro. Jacó era uma pessoa, não dava para confiar em Jacó, muito influenciado pela sua mãe. Ele era o escolhido de Deus. Gente, é só ler Gênesis. No ventre da mãe, Deus falou para ela, o mais novo faz parte do meu projeto, o mais velho não. Deus disse isso. Mas a mãe preocupada, porque a mãe amava mais Jacó e o pai amava mais Esaú. Isso é bíblico, gente. Isto é bíblico. Renato ama mais Rafaela. Ponto final. E não vamos discutir isto. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Não é comigo que você tem que discutir. Abraão amava o seu filho Isaac. O outro era filho legítimo. Vaza, vai embora. Tem que fazer isso. Mas esse não é o texto, não é a mensagem. A mensagem é que a gente pensa que uma coisa está errada, aí Deus vai lá numa reunião e fala assim, meu Deus, a Solange está desobedecendo o que eu falei para ela fazer, vamos pensar numa coisa. Aí Deus entra em reunião para que a Solange, não, Deus não tem Deus não se preocupa com isso. Simplesmente, assim como Jacó viveu 20 anos, trapaceando o irmão e sendo trapaceado pelo sogro, lá na frente, eu vou falar só para ilustrar, Deus sentou lá numa pedra, cruzou as pernas, cruzou os braços e falou assim, meu filho, tu é meu escolhido, tu está com umas pendências aí, está na hora de resolver. Mas Senhor, está na hora de você resolver isso, mas eu vou te ajudar. Você tem que voltar, você tem que procurar seu irmão, você tem que sentar com seu irmão, você tem que falar para ele assim, eu pequei contra ti, mas ele vai me matar. Não vai não.
Você é meu escolhido por um plano que eu determinei antes da fundação do mundo. Como é que ele vai te matar? Nada pode tirar você enquanto esse plano não acontecer. Dá para você entender isso? Sem que Jacó fosse manipulado. Porque Jacó agiu dentro da sua humanidade de trapaceiro. Jacó não foi criado assim como um trapaceiro. Ele foi influenciado pela mãe dele para ser um trapaceiro, porque a mulher, a mãe dele, a mulher do pai dele, trapaceou o pai, o marido. E é assim a raça humana. Está entendendo? Aí a gente vai assim, não vai dar certo. E agora? Jacó vai embora. Como é que ele vai ser um instrumento mesmo? E foi. 20 anos depois, Deus convence Jacó a voltar. E Jacó volta com medo, não querendo voltar, mas volta. E sabendo, porque Deus falou com ele que ele tinha que voltar. Porque ele estava em débito, ele saiu fugido. Ele enganou o irmão dele, o irmão queria matá-lo. E ele sabia que ele tinha que acertar as contas, como todo cristão sabe que tem que acertar contas. Aí ele se põe lá sozinho, manda passar todo mundo de empregado, e ele fica sozinho, uma noite toda orando, pedindo a Deus. E ele briga com Deus, ele tem assim um debate, uma coisa, Senhor tem que me abençoar. E aí é quando a Bíblia diz que Deus toca na articulação da coxa de Jacó, e Jacó passa a mancar. E ele vai em direção ao irmão dele, ele prepara uma estratégia para se encontrar com o irmão dele. Isso tudo porque Jacó, gente, foi influenciado negativamente pela mãe, viveu uma boa parte da vida dele sem ninguém influenciá-lo positivamente. Mas aí aparece Deus. Aparece Deus e vai dizer, eu não vou pedir perdão ao seu irmão por você. É isso que eu quero dizer para vocês aqui agora. Deus não vai pedir perdão à pessoa que você tem alguma diferença ou que você deve alguma coisa. Mas Deus quer que você faça isso. Mas Deus vai te ajudar para você fazer isso. Mas você precisa fazer isso. Pode passar 1 ano, 2 anos, a gente às vezes até esquece, porque meu sogro tinha uma frase muito interessante: quem bate esquece. Quem apanha fica sentindo dor. Então, quem apanhou está doendo. Mas quem bateu, até esqueceu. Mas olha só, Deus é o nosso despertador. Deus é o nosso alarme. Deus fala assim, chegou a hora, está na hora de voltar. E a gente tem um monte de argumentos para Deus, para dizer para Deus que não dá para a gente voltar. Às vezes a gente até fala, mas Senhor, Ele vai me matar, e se eu faço parte do plano, Ele vai te matar. E muito pelo contrário, a reação de Esaú não é, nesse reencontro, não é a reação de alguém que alguns anos atrás queria matar o irmão. Ele queria matar. Deus não tem plano B, gente. Fala isso para quem está ao seu lado. Fala. Deus não podia e não queria obrigar Jacó a ficar ali e não fazer a coisa certinha. Deus deixa a gente agir de acordo com a nossa índole, de acordo com a nossa personalidade. Mas chega um momento em que Deus sabe o momento em que a gente está mais sensível para ouvir a voz dele, que nós não temos essa sensibilidade de saber qual é a hora que eu devo falar isso para fulano ou beltrano. Deus sabe disso. A segunda verdade que a gente não pode esquecer é que tudo que o Senhor determinou, tudo, não atrasa nem adianta. Acontece no tempo certo. Para a gente, analisando evangelicamente, Jacó demorou 20 anos para pedir perdão para o seu irmão.
E se ele caísse, entrasse em alguma igreja evangélica de hoje e contasse a história dele, o pastor ia obrigá-lo a ir correndo a pedir perdão ao irmão dele. A gente precisa aprender esta questão que Moisés teve muita preocupação. Ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a fazer as coisas dentro do tempo que me deste durante esta vida. Porque se eu peço perdão sem um coração sensível, esse perdão é apenas pro forma. Entendeu isso que eu falei? Eu estou fazendo apenas para ficar enquadrado politicamente correto e não espiritualmente correto. Tudo que o Senhor determinou não atrasa nem adianta, acontece no tempo certo. Ninguém morreu porque não foi atendido no sistema de saúde. Não. É a nossa revolta que tem que culpar alguém pela perda de alguém querido. Morreu no tempo certo. Foi no dia marcado. O céu estava organizado para receber, se ele era crente, aquela pessoa. A terceira verdade, por favor, não esqueça isso. Não esqueça isso. Às vezes a gente até fala muito isso, mas no dia a dia, na prática, a gente não consegue lembrar disso. Deus é soberano. Deus é onipotente. Deus é onisciente. E Deus é onipresente. Não descarte isso, porque você está querendo mutilar o Deus Todo-Poderoso. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 2020 anos se Ele não mandar o filho dele antes. Deus está sabendo o que você está pensando exatamente neste momento. Deus sabe se você está aqui ou se você está lá fora, no seu dia a dia, se você está lá no amanhã. Hoje é domingo, mas Deus sabe se você já está amanhã, no amanhã. Deus sabe. Deus sabe. Gente, Deus é tão poderoso que quantas folhas existem em todas as árvores do mundo e nenhuma cai sem autorização do Criador. É isso que me dá tranquilidade, é isso que a gente vai sendo encurralado por tantas coisas. A gente muitas vezes vai se sentindo só e Deus vai fazendo a gente apenas descansar nele. Por quê? Porque Ele é todo poderoso, onipotente, onipresente e sabe todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Aí eu pergunto para vocês, para encerrar essa introdução, quem somos nós nesta questão dos planos, dos projetos, dos desígnios e da vontade de Deus? Quem é você? Quem é você nisto? Porque veja bem, a partir do momento em que você se rende a Cristo, aliás, eu vou mais longe, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para cada ser humano nesta terra. Não foi você que fez. Sabe por quê? Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Quem somos nós nesta questão de influenciar ou ser influenciado? Quem somos nós? Eu tenho uma história aqui no Velho Testamento que eu estou há muitas semanas meditando sobre isso. Cada hora eu venho aqui num bloco e acrescento algo que fui inspirado por Deus. Abre a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 5. Se Deus acabar com o islamismo,
Não é porque a igreja fez frente. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1 para a gente saber a história. Eu fazer aqui compartilhar com vocês esta história. Que Deus determinou curar este homem. E ponto final. Mas ele não presta, mas Deus disse, vou curar este homem. Mas ele não merece, mas Deus disse, eu vou curar este homem. Mas ele não é do teu povo, mas eu vou curar este homem. E nós estamos falando de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele, o Senhor dera vitória à Síria. Deus deu vitória para a Síria, usando Naamã e vencendo o seu próprio povo. Era ele herói da... Porém, leproso. Ó, ele tinha lepra. Vamos sentar. Eu tenho levado muito tempo, não vou dizer gasto não, mas investido muito tempo em cima de determinados textos que Deus me chama para estudar, para ler, para pensar. Esse foi um texto, e eu já peguei isso muitas vezes. Mas hoje eu quero usar esse texto para falar de ser uma influência. Sem deixar de pensar e crer que é Deus o Todo-Poderoso. Você pode ser influenciado, você pode negligenciar na função de influenciador, você pode ser um tremendo influenciador, porque este é o plano de Deus. Deus disse, eu vou curar Naamã. E não adiantava a Igreja Universal falar, mas eles não merecem, porque eles não vão à igreja, ele não dá dízimo. Isso, Deus não está nem aí se ele era dizimista, se não era, se ele era ofertante. Deus falou, eu vou curar. Só que Deus, ele determina como o rio vai em direção do mar. Deus determina como o rio vai em direção do mar. Este texto, gente, narra a história da cura de Naamã, um comandante do alto escalão militar da Síria. Ele era assim com o rei da Síria. Esse era o cara da Síria. Naamã, ao longo da sua vida, foi alguém muito influente, razão pela qual chegou onde ele chegou. Mas a partir deste momento, devido à lepra, que era uma doença devastadora, tudo poderia mudar na vida dele. Concorda comigo? Ia mudar. Agora ele é um cara leproso. A orelha está caindo aos pedaços. Os lábios estão se perdendo. As pessoas não querem mais chegar perto dele. A partir deste momento, ele poderia apenas ser influência por causa do passado. Sabe? Grande Naamã, ele foi uma bênção para a Síria. Ele foi um tremendo guerreiro, mas ele não ia ter mais história dali para frente. A partir deste momento, ele poderia deixar de ser uma grande influência e poderia passar a ser uma pessoa só influenciada. Vai na reunião de oração ali, ó, você tem que botar mais uma faixa, o braço está caindo. E ele ia começar a viver todo enfaixado. Esta história testemunhada, escrita e documentada tem a ver com a cura dele, determinada pelo Senhor. E também tem a ver com todas as pessoas envolvidas por Deus para Naamã ser curado.
Preste atenção nisso que eu estou falando. Esta história testemunhada, escrita e documentada tem a ver com a cura de um homem que Deus determinou curá-lo. E Deus envolveu um monte de gente para ele ser curado. Aí eu pergunto para você que está aqui, será que Deus não envolveu você numa tarefa e você está achando que tem que ser apenas espectador e ouvinte da palavra? Está entendendo isso que eu estou falando? A gente, vocês estão aí? Amém. Caraca! Meu Deus do céu! Então eu parei para pensar qual é a minha função neste cenário imenso que Deus criou. Será que é cuidar de 25 pessoas? Isso não tem sentido. Só 25 que de repente nem em todos os cultos vêm. Meu Deus, é isso? Qual é a tua função neste cenário que Deus criou? Ou você acha que Deus criou e falou, resolvem? Você acha isso? Pelo amor de Deus. Eu ia viver enfornado debaixo da cama, porque com a gana que o diabo tem de mim, eu não saio nem ali. Se Deus falou, vai lá e resolve. Não, tudo está no controle de Deus. Você pode falar aleluia, mesmo que seja baixinho. Existem 4 anjos, um em cada canto da terra. Aí você fala assim, mas a terra é redonda. Gente, isso é no sentido figurado. Tem 4 anjos, um em cada canto da terra, segurando para que o caos, e esses anjos estão segurando por ordem divina. Não vai acontecer a desgraça que Deus não planejou. E a desgraça que Deus permitir, você vai ser o mais que vencedor. Amém. Ah, você pode falar aleluia de novo? Por causa desta história testemunhada, escrita e documentada, sabemos que Deus curou Naamã. Nós sabemos que Deus curou Naamã. E nós vamos ver passo a passo disso. E várias pessoas fizeram parte deste plano de Deus na vida deste soldado, deste comandante sírio. E por causa também desta história testemunhada, escrita e documentada, nós sabemos que Naamã foi curado por Deus mediante um plano de Deus, que envolveu certas situações e várias pessoas. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Os nossos irmãos em Cristo que estão sofrendo lá, isso é plano de Deus. Isso é plano de Deus. Como foi plano de Deus, Saulo ver Estevão sendo apedrejado. E Deus não fez nada. Deus é mau, não. Isso era plano de Deus. Porque a tarefa de Estevão encerrava ali diante do Senhor. Agora começa outra parte do plano de Deus para a igreja. A gente tem que se contentar com a vontade de Deus. Fala para quem está ao seu lado, você tem que se contentar, se alegrar com a vontade de Deus para a sua vida. Nós achamos que temos que, por exemplo, o pastor, o bispo, eu só posso morrer com 100 anos quando não tiver mais voz, quando não conseguir mais andar, porque eu quero ficar até o fim. Qual é o fim que eu tenho que ficar? É no tempo que Deus determinou eu ficar. Jesus só trabalhou 3 anos aqui. Nós precisamos nos concentrar mais nessa questão da soberania do Senhor. Nós achamos bonito, é poético, mas a gente não respeita muito isso. A soberania de Deus. Hoje à noite nós vamos ver, se você vier, nós vamos ver Deus questionando uma pessoa que resolveu questionar Deus. Porque ele crê em Deus, ele aceita Deus, mas ele, em algum momento ali da crise dele, como nós temos, ele se esquece da soberania de Deus. E nós nos esquecemos da soberania de Deus.
Então vamos para o versículo 2 e 3. O que está escrito aí na sua Bíblia no versículo 2 e 3? Já. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou seguindo da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele me estragaria da sua terra. Isto não foi por acaso. Essa garota, essa menina, a Bíblia fala, chama ela de menina, nós nem sabemos o nome dela. Ela não recebeu nenhuma faixa, ela não foi honrada, não sabemos o final dela, mas nós sabemos o final do plano de Deus nesta história. A primeira pessoa desta história é alguém que nem seu nome sabemos, e quando nós não somos honrados ou alguém não liga para a gente faz beicinho, a gente quer desistir da vida cristã. Deus não deu nem satisfação porque que Jó passou por aquilo tudo, mas nós queremos que nos expliquem e que nos falem. Se não falar, a gente desiste de Deus. A primeira pessoa desta história é alguém que nem seu nome sabemos, mas ela, mesmo estando cativa do leproso, o leproso é influenciado por ela. Dá para você entender isso? Ela cativa do leproso e é o leproso que passa a ser influenciado por ela. Por que ela foi parar naquela casa? Ela escolheu, eu quero ir. Naamã invade Israel e Deus deixa. Como Deus deixou muitas vezes o Raimundo ser assaltado. Deus deixa. Deus planejou Naamã entrar em Israel e levar um monte de gente cativo para a Síria. Foi Deus, não foi o diabo não. Mas para nós é mais confortável a gente culpar o diabo, porque a gente não se rende à soberania de Deus. Então a gente tem que culpar o diabo. Foi Deus. Aí Naamã entra e pega um monte de coisa, um monte de gente. E olha e fala assim: pega essa garota, eu quero essa garota na minha casa para ajudar a minha mulher. Vai a menininha lá para a casa de Naamã e ficar a serviço da mulher de Naamã. Assim como José foi levado para a casa de Potifar para ficar a serviço da casa do comandante do Egito. Mas nós não queremos ser faxineiros. Nós não queremos ser serventes. Porque nós fomos influenciados que nós temos que ser doutores. Nós fomos influenciados que lixeiro não é uma profissão digna. Não falar exatamente com estas palavras. Agora, quando os lixeiros entram em greve, a gente começa a observar a importância dessa classe profissional. E por aí vai. Nós vivemos numa sociedade que o negócio é ganhar dinheiro para viver bem e ter um futuro suave, tranquilo e sereno. Em momento algum a gente para perguntar para Deus: o que o Senhor quer de mim? Você está ensinando seus filhos para serem o quê? Por quê? Essa pergunta você deveria perguntar para Deus. Por que você está ensinando os seus filhos a serem o quê? Deus falou para vocês dois. De repente a gente vai se surpreender quando Deus falou: separe essa criança para mim, que eu quero que aconteça isso na vida dela. Eu ainda não vi um pai, uma mãe falando: eu vou treinar meu filho. Aliás, eu já vi sim. Eu vou treinar meu filho para ser missionário na obra do Senhor. Eu ainda não vi. Como eu vejo, meu filho vai ser jogador de futebol, minha filha vai ser modelo, meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser médico. Eu não vi nenhum pai influenciando o filho a ser pastor de ovelhas, evangelista lá no meio dos refugiados.
No outro dia eu falei para ele assim, eu vou pedir a Rebeca para comprar uma passagem para mim, para lá, para esse momento lá. Estou com meu coração nisso. Me misturar lá com aquele povo lá, o problema é a língua. Me misturar com aquele povo lá, que desgraça de vida, né, companheira? Mas eu conheço alguém que pode modificar totalmente a nossa vida. Vocês estão vendo aquele programa fantástico com o chefe secreto? Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Ir para o meio de quem não conhece Cristo. Mas liga a televisão agora, você vai ver um bando, multidões de gente chorando, louvando a Deus, e não está nem aí preocupado das pessoas que não conhecem Cristo. Gente, isso é contra nós, hein? Talvez você possa estar sentado aqui e pensar, eu sou uma bênção. Põe a mão na sua consciência. Eu ouvi aquelas pessoas, crianças chorando. Eu falei, meu Deus, será que é isso que o Senhor quer que eu faça? Ficar aqui para 25 pessoas. Será que se eu fizer um apelo agora, gente, se virem, vamos para o meio lá do conflito? Qual vai ser a resposta? Não posso. No momento não dá. Pensa nisso. Eu acho tão bacana a postura dessa criança. Foi o cara que acabou com a terra dela. Ela está na casa do cara que acabou com a terra dela. Ela tem que servir a mulher do cara que tirou ela da família dela. É isso que eu quero que vocês comecem. Abram a Bíblia e comecem a ler e para Deus começar a mostrar a você a entrelinha da historinha contada. A gente fica maravilhado que Naamã deu 7 mergulhos e ficou curado. Oh, aleluia, glória a Deus! Mas Deus queria muito mais do que curar Naamã, que nós vamos ver. E Deus envolveu um monte de gente. E até fez a terra que ele disse que era do povo dele ser atacada. Lógico, Israel contribuiu por causa da humanidade pecaminosa de Israel. Nós não sabemos o nome dela, mas ela, mesmo estando cativa do leproso, o leproso é influenciado por ela. Foi Deus quem a levou para a casa de Naamã, mediante Naamã, para curar Naamã. Foi Deus. Esse cara nem imaginava que ele estava levando o início do processo dele conhecer a Deus. Gente, isso é demais, não dá para você não consegue se alegrar com isso não. Ele entra numa terra, ele destrói uma terra, ele escolhe uma menina. E ele diz, essa menina eu quero dentro da minha casa. Foi Deus quem levou para a casa de Naamã, mediante Naamã, para curar Naamã. E às vezes nós rejeitamos certas pessoas, porque é pequenininha, porque é uma criança, não sabe o que fala, porque é uma empregada, porque é um servente, porque é um lixeiro, e pode estar vindo dali a bênção de Deus para a nossa vida. Para pensar nisso. É nisso que eu tenho pensado. Foi Deus quem te pôs onde você está. Não briga com o diabo, não. Semana passada eu vi a história de uma pessoa que eu falei, cara, como essa mulher sofreu. Mas hoje ela conhece o Senhor. Hoje ela está na casa do Senhor. Como eu louvo a Deus por saber que o homem não atrapalha os planos do Senhor na minha vida. Como eu tenho louvado ao Senhor por saber que denominação, igreja falsa, não atrapalha os planos de Deus
para a igreja dele. Foi Deus quem te pôs onde você está, para e com quem estás, para algum propósito dele. Ai, Deus não ia permitir essa menina, coitada, inocente, ir parar na casa desses safados sem vergonha, salafrário. Não foi Deus. Porque essa menina, apesar de ser uma menina, ela tinha certas convicções. E Deus escolhe quem tem convicções. A questão, gente, é você responder. Você vai ser influenciador, um facilitador ou um revoltado porque foi parar na casa do seu algoz? Essa resposta você precisa ter sobre você. Não reclames, irmão, da adversidade que te levou onde você está. No caso, eu estou falando dessa invasão de Naamã em Israel. Foi uma adversidade, foi uma catástrofe. Também você não deve reclamar do ambiente, do local, que é resultado da adversidade que você passou anteriormente. Agora estou falando da casa dos Naamãs da vida. E nem das pessoas que você vai ter que servir, porque Deus tem este plano para você. Este era o plano de Deus para essa menina. Eu queria tanto saber o nome dela. Essa é uma das que, quando eu chegar lá no céu, que Deus me ajude a chegar no céu, eu quero procurar, Senhor, quem foi que falou para a mulher de Naamã que ele podia ser curado? Apenas uma palavra. Essa menina desencadeia um processo de cura. Uma palavra. Quantas vezes nós ficamos mudos diante de certas situações? Quantas vezes Deus nos leva para uma greve, para um desconforto, para a gente só dar uma palavra? Veja qual é a palavra que ela deu. Ela está lá na casa de Naamã. No versículo 3, disse ela à sua senhora, porque Naamã não ia dar mole de ficar assim diante dos empregados. Ela fala no versículo 3, o que ela fala para a senhora dela, mulher de Naamã? O quê? Vamos lá. Tomara meus senhores que estivesse diante do profeta que está em Samaria e o restauraria da sua terra. Cara, ela está dizendo que este patrão dela agora estava no lugar da cura, mas ele só destruiu o lugar e não aproveitou. É isso que ela está dizendo. Ela está dando uma mensagem de bênção e ela está repreendendo. Seu marido esteve no lugar que podia ser curado, porque a terra que ele invadiu é terra de profetas. Ele estava lá e não percebeu. Cuidado, você pode estar diante de um profeta, diante de coisas que Deus quer abençoar assim que você não está percebendo. Aleluia. Cuidado. E você está contestando, e você está sendo uma pessoa com dura servil. É isso que ela fala para a senhora dela. Seu marido veio de lá, da terra de um profeta. Tomara o meu Senhor estivesse diante de um profeta da minha terra. Ela veio de lá. Você percebe? Ela fala da cura, mas ela fala, ele perdeu uma grande oportunidade de ser curado. A mulher ouve uma menina falar. Apenas uma palavra de orientação indireta que esta menina fala com a esposa de Naamã. Talvez não possamos influenciar o alvo, mas quem sabe nós fomos escolhidos por Deus para desencadear um processo naquele grande alvo. Entende isso? Para de espernear. Uma vez um homem, há muito tempo, eu disse, eu estou muito triste, meu filho já mexe com computador, já tem muitos anos, meu filho mexe com computador e eu estou desempregado. Pergunte para Deus o que Deus quer de você nisso daí.
Mas não, a gente quer tudo que está nivelado pelo meu. Eu tenho que estar empregado, ganhando muito dinheiro. Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pensar no meu futuro, e talvez você morra e não desfrute desse futuro. E não fez nada para Deus. Eu estou falando de tirar a gente não só de uma doença, mas do caminho do inferno. Porque se você não fizer, Deus é soberano, a coisa vai acontecer. Se esta menina não agisse assim, o plano divino de curar Naamã não seria frustrado. A gente pensa assim, ai, se essa menina, olha, levante a mão de glória a Deus por essa menina. Não. Levante a mão de glória a Deus. Essa menina fez parte do plano de Deus na tua vida. E quantas pessoas Deus escolheu para fazer parte da nossa vida? Você já parou para pensar nisso? E se você não é fiel a Deus, no processo que Deus quer fazer na vida de alguém, Deus vai botar outro em seu lugar, mas não é que Deus resolva, não deu certo, não, já está tudo. Você vai ser abençoado. A questão é essa, Naamã vai ser curado. Naamã vai ser curado. E nós já podemos dizer, Naamã já foi curado. Vamos para o versículo 4. Conhecer outras pessoas. A primeira e a segunda são essas. A segunda é a mulher dele. Eu não falei da mulher dele, peraí. Ela poderia das três ter uma iniciativa. A mulher de Naamã. Primeira, não ser influenciada pela empregadinha que veio da terra que o marido dela acabou, que veio cativa pelo marido dela. Ou ela podia ter a segunda opção, ser influenciada pela empregada, mas não influenciar o marido, porque ele vai dizer que ela está maluca. Que isso, né? Está doida. Essas são as conjecturas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz. Ou a terceira opção que ela teve, e ela foi por essa, ser influenciada pela empregada e influenciar o marido dela. Meu bem, essa menininha que você trouxe, ela falou que você foi para um lugar que você podia ser curado lá. Ela tem um profeta para isso. Se esta esposa não agisse assim, o plano de Deus para curar Naamã não seria frustrado, porque Deus determinou curar Naamã. Sabe qual é essa tranquilidade que eu tenho? É que Deus, quando falou que vai me abençoar, olha só que bacana. Eu não tenho que ficar preocupado se o Júlio que Deus escolheu para me abençoar, ele vai fazer. Eu não tenho que ter essa preocupação. O que eu quero fazer é sair da dúvida e da preocupação de que se Denise não fizer, se a Gabi não fizer, então eu não vou. Não, você não está na dependência de ninguém, apesar de que Deus vai usar pessoas para você ser abençoado. Amém. Você tem que ter essa tranquilidade. Eu não dependo dela. Se ela falhar, se ele falhar, é Deus que está no controle disso tudo. Mas Deus vai usar pessoas. Olha só que confusão. Só Deus vai organizar isso. Aí essa mulher ouve a criança. Quando o marido chega, o jantar está colocado, ela diz, olha, você vai ser curado. Porque para ela influenciar Naamã, ela também teve que ter a convicção da menina que veio de Israel. Você vai ser curado. E olha, sabe onde você vai ser curado? Olha só que ironia, meu bem. Você vai ser curado lá na terra que você destruiu. Às vezes a gente vive, passa, a gente desfruta e a gente não percebe que é ali que está a nossa cura. Versículo 4. Acompanhe comigo a leitura. Então foi Naamã e disse ao seu senhor. Aqui a gente não fica sabendo de como Naamã reagiu com a mulher,
qual foi a expressão de Naamã com a mulher dele. A gente só fica sabendo depois que a menininha fala para a mulher que ele seria restaurado da lepra. A gente só veja Naamã, foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, ele está falando com o rei dele: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel, para facilitar, para você ser curado logo. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. O homem que tinha ido lá e trazido todo prata e ouro de lá, agora ele volta lá, levando ouro e prata, porque agora ele depende. Versículo 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Aqui aparece a terceira pessoa, o rei da Síria. Ele não podia curar Naamã. Lá na Síria não tinha cura para Naamã. Ele ouve Naamã, que ouviu da mulher, que ouviu da menina. Ele crê também. E ele faz uma carta para o colega dele. E a influência dele é junto ao outro rei. Mas aqui também aparece uma quarta pessoa. Até agora o plano de Deus está dando certo. Está acompanhando comigo? Amém. Meu Deus, 11 horas. O plano de Deus está dando certo. A menininha foi para a casa do cara, ela fala, a mulher ouve, acredita, a mulher fala para o Naamã, ele acredita, ele pede permissão ao rei, o rei dele fica feliz porque o soldado, comandante dele, o cara da Síria vai ser curado, ele prepara uma carta, aí chega na mão do rei de Israel. Aí, esse é aquele cara que não consegue ser influenciado, ele não acredita que na terra dele é a terra que cura. Muita gente não acredita que a sua igreja é a sua igreja. Muita gente não acredita que o seu trabalho é o trabalho que Deus deu. Muita gente não acredita no seu profeta. O rei da Síria acreditou. Naamã acreditou. E como é que Naamã podia acreditar se viu fraqueza, vulnerabilidade? Mas ele volta porque ele crê. Mas o rei não consegue acreditar. O rei da terra não acredita. Aí ele começa a dar e eu posso fazer alguma coisa, e eu sou Deus para ele, começa a querer tirar de cima dele, porque ele não sabe influenciar, ele não é um influenciador. O rei de Israel, que também não podia curar, não faz nada, nem o que poderia fazer. Espera aí, eu sou rei, mas é verdade. Algumas pessoas já foram curadas aqui, vamos resolver. Não é essa a reação do rei. Esse cara tinha que falar assim: não, aqui é a terra da cura, aqui é a terra da bênção de Deus, aqui é a terra de Deus, este é o povo de Deus. Não sei se ele, eu sei por que ele falou isso, o texto diz. E olha, muitos desperdiçam excelentes oportunidades por causa das suas preocupações, por causa do medo da perda. Esse foi o problema deste rei. Até mesmo por causa da impossibilidade. Se você não pode, você tem que dizer: mas Deus pode. Eu não sei como faz, mas Deus sabe como faz. Você está num lugar, você vê uma pessoa gemendo, não manda ir para a igreja. Ora por essa pessoa. O rei não podia fazer isso, mas você pode. Fala, mas você pode. Para de balançar seu ombro. Seja um influenciador. Glória a Deus. Gente, o Renato não perdeu a dor na quarta por causa de mim. A dor saiu por causa de Deus. Amém. Se não ficasse curado, porque Deus não curou. Eu não tenho culpa e nem mérito nisso.
Parece que este aqui vai atrapalhar o plano de Deus. Parece que Naamã vai voltar para a terra dele com a lepra. Não. Veja o versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, quem era Eliseu? Profeta, né? Aquele cara que falava grosso, que ninguém gostava dele, que ele era ignorante. Sabe aquele negócio? Mas você tem que ter uma maneira mais polida de falar. E ele entra Eliseu no cenário. É igual o pastor que eu vi um texto, ele meteu um sarrafo na igreja em relação ao dízimo e falou: gente, você pode dizer que eu não sou polido, que eu sou grosso, mas só existe uma coisa no meu coração: sacudir você, para você ir para o lugar certo na eternidade que Deus separou para você. E ladrão não entra no céu. Então às vezes a gente no afã, e a gente erra, a gente peca. Mas entra esse cara, e foi esse cara que Deus escolheu para humilhar o leproso doente, coitado, já estava perdendo pedaços do corpo. Será que Eliseu não podia falar direitinho? Eliseu não podia mandar ele entrar dentro de casa, botar ele sentado: senta aqui, eu vou resolver, eu vou orar por você. Aquela coisa, sabe, de coisa, é o comandante, cara, vai mudar a nossa vida com a Síria vai ficar assim. Eliseu não está nem aí por isso. O compromisso de Eliseu é com Deus. Aleluia. E Deus queria humilhar esse cara, sabe por quê? Esse cara era orgulhoso demais. A lepra era resultado do orgulho, porque o orgulho é simbolizado por lepra, pecado. Olha só o que acontece: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa eu vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Gente, o mais humilhante de tudo, o mais sem educação que a gente pode ver: Eliseu nem sai de dentro de casa. Ele manda um recado para o rei: manda esse cara vir para cá que ele vai saber que tem um rei, um profeta aqui. Mas Eliseu fica dentro de casa. Esse é o quinto elemento da nossa corrente, do elo. Na corrente divina para curar Naamã, o profeta. Eliseu fica sabendo do proceder do rei de Israel. E se somos as pessoas escolhidas por Deus para influenciar os influentes, não deixemos de ser quem Deus quer que sejamos. Nem tampouco pensemos que precisamos fazer além do que falar para exercer influência aos que precisam ser influenciados, conforme as suas necessidades. Eliseu não sai de dentro de casa. Veja o versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, e esse mensageiro era duvidoso. O nome desse rapaz, mensageiro que Eliseu manda, é um cara chamado Geazi. Gostava de um dinheiro, de um ouro, de uma prata. E você vai ver a história dele mais lá na frente, que não é o nosso caso hoje. Mas é esse que Eliseu manda para falar com Naamã. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, fala para ele se lavar 7 vezes no Jordão, e a carne dele será restaurada e ficará limpo. Aí Naamã, porém, como muita gente dentro da igreja hoje, ela é senhor em vez de ser servo. Ela quer ser servida ao invés de servir. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Eu pensei que era assim. Deus não faz como a gente pensa. Deus faz como Deus quer. Fala isso para quem está ao seu lado. Fala. Você pode estar perdendo muito tempo em pensamentos de como Deus vai fazer ou vai resolver isso na sua vida. Deus já sabe como vai fazer. Espere o que Deus vai fazer. Onde eu parei? 11. Hã? 11, agora é 12. Agora é o 12. Aí ele faz uma comparação. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E
está humilhando a terra onde ele está, onde ele vai ser curado, rapaz. Não poderia eu lavar-me nestes rios e ficar limpo, por que eu tive que vir aqui? E voltou-se e se foi com indignação. Mas Naamã, que durante muito tempo influenciou muitos, não se deixa influenciar agora. Ele faz uma viagem, ele acredita no que a menina disse para a mulher, acreditou na mulher, foi influenciado pelo rei. Mas agora ele não se deixa influenciar pelo profeta. Olha aqui para mim. Talvez você está se deixando influenciar pela menininha que Deus põe na nossa vida, no nosso caminho. Você se deixa influenciar pela patroa da menininha. Você se deixa influenciar pelo rei do patrão que está precisando de você. Mas quando você está diante do profeta, porque ele foi grosso, porque ele não te carregou no colo, aí você não acredita, você reage como não deve reagir. Naamã não se deixa influenciar por causa da maneira que foi tratado pelo profeta. Naamã não se deixa influenciar porque ele compara coisas em vez de se submeter aos rios. Naamã não se deixa influenciar por causa do orgulho ferido pelo profeta. Como que um comandante é tratado assim, rapaz? E diz que ele se volta indignado. Aí no versículo 13. A gente pensa assim, então ele não vai ser curado. Não quer se submeter, então não vai ser curado. Deus só cura quem obedece. Esse cara não obedeceu até agora. Ele reagiu. Olha o versículo 13. Então se chegaram a ele quem? Os seus oficiais. O pessoal que batia a continência para Naamã, agora tira a continência e disseram para o seu senhor: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Que custa? É como os soldados veem assim: senhor, o problema de dar 7 mergulhos aqui. Nós não viemos aqui para o senhor ser curado, esse é o remédio. Talvez você se cale diante de alguém muito forte, potente. Esses soldados não, olha que coisa interessante. Eles deviam obediência, respeito e submissão a esse homem. Mas eles também são usados por Deus para fazer Naamã mergulhar 7 vezes naquele rio. Então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de quê? De uma criança e ficou limpa. A história não acaba. Porque Deus não teria só isso para ele. Aqui aparece o 6º elemento composto de um grupo. No propósito divino para fazer 2 coisas maravilhosas na vida de Naamã. Aqueles que foram influenciados diretamente por Naamã agora deveriam influenciá-lo e influenciaram. Mergulha lá, chefe. O senhor está com orgulho metido a besta aí. O que o senhor prefere? Voltar leproso do orgulho ou humilde curado? Eu faço essa pergunta para você: o que você quer? Viver da maneira que você está, orgulhoso ou cheio da bênção de Deus, mas com humildade? Você tem que fazer essa troca. Você não pode ser abençoado por orgulhoso. Alguém que não ouve, alguém que não se submete, alguém que questiona, contesta. Quando Naamã se irritou, se indignou com as instruções de Eliseu para se banhar no rio, seus servos o incentivaram, influenciaram a seguir as ordens do profeta, que nem deu as caras. Mas não era isso que Deus queria para Naamã. Fala,
o que Deus quer para você, fala. Deus quer para você. Não é que você seja abençoado materialmente, somente. Deus não quer você apenas que tenha vida plena, saúde, vigor para gastar aí, não. Deus quer muito mais para você. E a história termina agora. Quando esse homem vê que sua orelha volta ao normal, seus lábios estão normais, seu corpo, ele está curado. No versículo 15, era isso que Deus queria para Naamã. Era isto aqui que Deus queria para Naamã. Voltou ao homem de Deus, agora ele volta vendo o homem de Deus como homem de Deus. Não importa se ele vai sair ou se ele não vai sair de dentro de casa, esse cara foi um instrumento de Deus na minha vida, rapaz. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E sabe quando eu vejo que uma pessoa é convertida, porque ele podia pegar o seu cavalo, está curado, eu vou embora para a minha Síria. Mas esse cara vai aonde ele foi humilhado. Ele vai na pessoa que não o tratou como todo mundo o tratava. Ele chega lá com a comitiva dele, no versículo 15, pôs-se diante dele e disse... Era isso que Deus queria ouvir. O que ele disse para Eliseu? Fala. Desde agora reconheço em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite os presentes do teu servo. Olha a oferta entrando aí. Esse cara já quer ofertar. Esse cara reconhece. Ele quer dar oferta. E quando você é influenciado de que Deus não tem nada a ver com dinheiro, você está equivocado, quadrada, redonda, cúbico, hexagonalmente. Porque é isso que Deus faz no nosso coração. Eu quero ofertar, eu quero dar, eu quero abençoar aquela pessoa que em nome de Deus trouxe uma direção para a minha vida. Porém ele disse, agora Eliseu era metido a besta, hein? Esse cara não se curvava. Eu admiro esse cara. Às vezes eu falo assim, eu tenho que ser mais romântico, mais poético, mais carinhoso. Aí eu leio João Batista, eu leio Eliseu, rapaz. Eu falei, meu Deus, eu estou querendo deturpar uma natureza que Deus criou. Irmãs, vocês que estão novas aqui, eu não sou mau. Eu vou usar as palavras do pastor que eu vi no Facebook. Eu quero que você vá viver a eternidade lá no céu. E às vezes nós temos que ser sacudidos, porque nós, o nosso orgulho, nossa carnalidade, a nossa humanidade, quer só aplauso, a gente quer ser reconhecido. Eu quero cantar essa música depois, não preciso ser reconhecido por ninguém. Aí ele disse... Tão certo como vive o Senhor em cuja presença... O cara já está se sentindo na presença de Deus. 7 mergulhos no Rio Jordão. Rio sujo. No 16, porém, ele disse... Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou... Não, isso aqui é Eliseu que está falando. Não aceitarei. E estou com ele para que eu aceitasse, mas Eliseu recusou a oferta. No 17, aí disse Naamã, olha que coisa bonita. Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, deixa eu levar a terra daqui, porque a minha terra, a terra que eu piso não é digna de ofertar ao Senhor. Assim como lá não tem a terra, mas Deus vai comigo. Eu estou aqui abrindo o seu entendimento. Deixa eu levar a terra daqui, porque é com essa terra que eu vou oferecer ao meu Deus. Meu Deus é daqui, mas eu posso levar o meu Deus comigo. Mas lá não tem a terra para eu poder sacrificar. Então deixa eu levar aqui. Eu vou levar uma quantidade de terra daqui para eu sacrificar esse Deus que me curou. Era isso que Deus queria para Naamã. Após várias influências, em meio a vários influenciadores, o resultado foi alcançado.
a restauração da saúde do comandante e a sua declaração de salvação, de reconhecimento de Deus, de um coração aberto. Aquilo que ele tinha tirado de Israel, ele está querendo devolver. Aquilo que ele roubou, ele está querendo devolver, ofertar muito mais. Agora, alguém que era influenciado por seus deuses estava sendo influenciado pelo Senhor Jesus, pelo Senhor Deus. Essa é a bela imagem do nosso papel como seguidores de Jesus Cristo. Somos convocados, muitas vezes não de maneira tão clara. Naamã, Eliseu, a menininha, a mulher, não entenderam dessa forma como eu posso compartilhar, e compartilhei com vocês. Eu tive tempo, eu tenho uma história escrita, testemunhada, documentada. Isso é a história de Israel. Eu pude estudar, orar, meditar, debruçar, ler, reler, para tirar todas essas coisas que eu compartilhei com vocês, que no momento eles não viveram isso, como nos nossos momentos, nós muitas vezes nós não temos tempo para parar, para pensar, para rever, a gente está sob pressão. Mas essa é a imagem que Deus quer ver de nós, como a da menininha, como a da mulher de Naamã, sendo influenciado positivamente com as coisas do alto, com as coisas de Deus, com os milagres de Deus, com a possibilidade de uma vida nova, de uma cura de uma doença incurável. É essa a imagem que Deus quer ter da gente. Somos convocados para sermos pessoas de influência, servos do Senhor, sendo criado, empregado, professor, atleta, sem fazer nada, não importa a tua ocupação, você tem que influenciar. Você não tem desculpa. Não vem com essa história de que eu não sei falar direito. Essa foi a desculpa que Moisés deu para Deus, e Deus falou, não aceito. Outra desculpa. Ah, mas eu também não aceito. Qual é a outra desculpa? Ah, mas eu não aceito. Pronto, encerrou a tua possibilidade de me convencer. Você vai debater com o faraó. Eu vou botar teu irmão para te ajudar, mas você vai. Então você não tem desculpas com Deus, você não tem como se isentar disso. Deus quer que você seja assim. Somos convocados para sermos pessoas de influência, servos do Senhor, que direcionam os outros àqueles cujo toque pode transformar vidas. Talvez você vai ser o início de um processo na vida de uma pessoa. Talvez você vai ser alguém que está andando com alguém que ouviu e ele falou, aquele pastor lá veio falar comigo, disse, eu vou lá obedecer esse cara, eu vou dar oferta nada, e você é aquele alguém e fala assim, cara, custa alguma coisa se obedecer, você não quer ser abençoado. Talvez você seja essa pessoa no final da corrente. Talvez você venha a ser um grande profeta. Deixa que Deus vai te dizer quem você vai ser. Mas hoje Deus está dizendo o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso. Eu encerro, atrasado demais, fazendo 4 perguntas para você. Olha aqui para mim, por favor. Quem está influenciando você? Quem está influenciando você? Segunda pergunta. Esta influência, ela é positiva? Ou seja, tem tudo a ver com o que Deus fala, com o que Deus quer? Ou muitas vezes essa influência te faz desobedecer o que Deus quer? Pensa nisso. Pensa nisso. Terceira, você está influenciando alguém? Você começou a influenciar alguém para vir viver esta vida de igreja? Ou você está deixando de ter uma vida de igreja porque você está sendo influenciado negativamente? Negativamente. Esta influência que você tem sido é uma influência positiva? Você leva a pessoa para a vontade de Deus? Você leva a pessoa para a Bíblia? Você leva a pessoa para entender o que Deus quer?
que Deus não aceita diferente, que Deus é radical sim. Ou você está dizendo, não precisa tanto não. Que tipo de influência você está sendo? Para quem você está indo? A quem você está influenciando? E quem está influenciando você? E de que forma você está sendo influenciado? Eu até pensei em dividir esta mensagem em duas partes, mas como eu sei que algumas pessoas não têm à noite, eu falei, eu vou gastar um pouco mais de tempo, mas eu vou entregar o recado todo hoje pela manhã. Até porque eu tenho outra palavra para hoje à noite. Eu quero que você, por favor, agora você vai largar, vai fechar, vai curvar sua cabeça. E olha para mim, pensa no que você ouviu, na palavra de Deus que eu mostrei, versículo por versículo para você, desde o versículo 1 até o 15º versículo deste texto. Fala para Deus, quem é você nessa história?